A paz do Senhor, povo de Deus, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma escola bíblica aqui pelo canal Casa do Pão. Estamos comentando a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículos 8 e 9, que diz assim: Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes, recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Carta de Paulo aos Filipenses, escreveu mais ou menos 25 anos depois da sua conversão. Quando escreveu, ele estava na sua primeira prisão em Roma. Ele havia recebido notícias de Epafrodito a respeito dessa comunidade de fé que ele abriu ali na sua segunda viagem missionária, a primeira igreja na Europa. E ele escreve agradecendo a oferta que eles haviam mandado, tratar de alguns assuntos internos, né? Os judaizantes, os fariseus da época, que queriam que o povo cumprisse a lei de Moisés, que os gentios cumprissem a lei de Moisés. E também ele escreve para eles perseverarem na fé, e é chamada a carta da alegria. E aqui no capítulo 4 está nas suas exortações, nas suas orientações finais. E cada final de semana estamos comentando um termo aqui nos vídeos. E hoje vamos falar se há algum louvor. Quando chegou ali, né, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então Paulo fala duas coisas para nós fazermos com essas 6 qualidades. Se há alguma virtude, se há algum louvor. E hoje vamos comentar se há algum louvor. Essa palavra louvor no nosso dicionário quer dizer glorificar, exaltar, enaltecer. A palavra enaltecer quer dizer colocar no alto. A ideia é a pessoa ali olhando para um ser acima dela, uma divindade, alguém, né? E o exaltando, o enaltecendo, o colocando acima dele. Então essa que é a ideia da palavra enaltecer. E a palavra louvor é usado para elogio de uma atitude. Por exemplo, um aluno que tirou uma nota muito boa numa prova. O aluno fez a prova com louvor, ok? Para elogiar a nota que ele teve ali. Ou talvez um rei, um presidente, quando vai elogiar a atitude do seu exército perante uma guerra. Eles falam: eu dou louvor a este regimento pela participação nessa guerra, nessa batalha. Ok? Então, na verdade, o termo bem simples, elogio. Louvor quer dizer elogiar, ok? A origem da palavra louvor vem de outra palavra, louvar, que vem do latim laudare, que quer dizer elogiar, venerar, exaltar. E hoje estamos comentando aqui, né? Que eu falei das 6 qualidades: verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, boa fama. Se há alguma virtude, falamos no final de semana passado. Se há algum louvor, vamos falar hoje, se há algum louvor. Se há algum, isso é analisar para ver se tem. Se tem o quê? Se tem louvor. Aí a palavra louvor, a ideia aqui é aprovação e elogio. São 2 sentidos, aprovação e elogio. A palavra aprovação aqui quer dizer bem simples, reconhecimento. E o louvor como reconhecimento aqui, podemos entender ali quando Paulo escreve no capítulo 13 de Romanos, versículo 3, quando ele está tratando da questão do respeito e a obediência às autoridades. Aí ele fala assim, ele escreve assim na verdade, ele escreve: queres tu não temer as autoridades? Faze o bem e terás louvor dela. Isso é, elas vão reconhecer que tu é uma pessoa correta, que tu é uma pessoa honesta. Aí tu não precisa ter preocupação nem medo das autoridades que presidem, que governam a sociedade. E o outro significado é elogio. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 14, Pedro escreve: para o louvor dos que fazem o bem. Então a pessoa que faz o bem vai ter o louvor, vai ter o elogio,
ok? E esse é o significado mais apropriado que Paulo traz aqui nessa carta. Se há algum louvor, se há algo para ser elogiado, se há algo para realmente trazer um elogio para aquilo, para aquela atitude, para aquela pessoa, as 6 qualidades que eu falei, se há algum louvor, se há algo para ser elogiado, nisso pensai, nisso meditai. Porém, o louvor, esse elogio, não deve ser o nosso alvo, não deve ser o alvo do cristão. Em João capítulo 12, versículo 43, Jesus está ali pregando e havia líderes religiosos que creram nele, que acreditaram nele, só que não confessavam porque tinham medo, tinham preocupação de perder a sua posição. E o texto de João 12, 43 diz: porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então esse elogio, esse louvor não é o nosso alvo. A ideia não é querer elogio e reconhecimento. A ideia é você ver se essas qualidades que são citadas aqui nesse versículo tem algo para ser elogiado, tem algo para ser louvado. Se há algum louvor, se há algum elogio, nisso pensai. Você tem essas qualidades, você é digno de elogio, mas você não precisa do elogio para exercer essas qualidades. Está entendendo como a vida cristã vai totalmente em contramão à vida que o mundo oferece, que o mundo prega, né? Gente, vida com Deus não é exteriormente falando. Isso é importante, os bons costumes, eu digo que é importante, mas o principal são atitudes interiores, sentimentos interiores gerados pelo Espírito Santo. Por isso que olha o que Paulo fala: tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há algum louvor, se há algo para ser elogiado, nisso pensai. É totalmente contra aquilo que o mundo prega. Massagem no ego é bom, elogio é muito bom, reconhecimento é muito bom, né? Às vezes tem aquelas reuniões que eles fazem aquele reconhecimento, aquele elogio, mas isso não pode ser o nosso combustível para nós trabalhar em prol do reino de Deus. Se tu viver uma vida cristã toda, fazendo o teu melhor para Deus, o teu melhor em prol do reino, e nunca ninguém te elogiar, nunca ninguém te reconhecer, não se preocupa. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 5. Deus é que dá o louvor, Deus é que dá o elogio. Ali na no livro de Apocalipse, quando tem ali o anjo fala à igreja de Sardes, Jesus disse: ao que vencer, eu o confessarei diante do meu Pai e diante dos anjos. Tu está vendo? Então o elogio que nós temos que esperar, o louvor que nós temos que esperar é de Deus, só de Deus. Se nunca te elogiaram, se nunca te reconheceram, se nunca exaltaram o teu nome, não se preocupa com isso. Porque o louvor correto, o melhor louvor, o melhor elogio, o melhor reconhecimento vem de Deus. De Deus. Tá entendendo? Esquece esse negócio de pegar fama, de bastidores, de cartaz, esquece isso tudo. Faz para Deus. Nós temos que voltar a fazer só para Deus, olhar só para Deus e honrar só a Deus e receber o elogio e o reconhecimento só dele, só dele. Esquece o que o homem dá. Esquece. Olha o versículo que eu falei antes, João 12, 43. Amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. As pessoas hoje, o seu ego inflado, querem ser reconhecidos como homens de Deus, pregadores. Não, quem reconhece é Deus. Tá entendendo? Então, pense em tudo o que é verdadeiro, em tudo que é honesto, em tudo que é justo, em tudo que é puro, em tudo que é amável, em tudo que é de boa fama. E veja se há elogio, louvor. Aí tu pensa nisso. E espera o louvor, o reconhecimento, o agradecimento, o galardão, a vitória final em Deus. Porque né, tudo que nós estamos querendo fazer de honra aqui, vai ficar tudo aqui. Tudo aqui. Toda essa honra humana vai ficar aqui. Faça para Deus e não para o homem. Claro, Deus te colocou numa instituição para tu fazer para aquele líder, mas para fazer em prol do reino. Amém? Deus abençoe, meus irmãos. Final de semana que vem,
Vamos começar o versículo 9, dessa carta de Paulo. O que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim. Paulo dizendo, isso fazei. Poxa, Paulo está se achando? Já vamos entender no próximo final de semana. E o Deus de paz será convosco. Então vamos começar. O que também aprendestes, vamos comentar final de semana que vem. Amém? Muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz. Tchau.